Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josi Inácio, tudo bem com você? E espero que você esteja bem. O tema de hoje eu vou falar sobre 3 níveis de uma jornada filosófica. Se você caiu aqui é porque você está interessado por filosofia, está começando a sua jornada, já leu algumas coisas, já assistiu alguns vídeos, está com essa curiosidade aguçada dentro de você, esse despertar filosófico começando a acontecer em sua vida. E eu sou o Josinácio, já tenho uma experiência nessa jornada da filosofia e vou passar 3 estágios que eu acho interessante você pensar sobre eles e refletir, que é o estágio que toda pessoa faz nessa jornada da filosofia. Porque quando a pessoa entra nessa jornada, ela está querendo saber onde ela está, onde ela se encontra, qual o lugar que ela está e onde ela pretende chegar fazendo essa jornada filosófica. Porque às vezes as pessoas acham que a filosofia é apenas um linguajar sofisticado para você falar de vários temas e ao mesmo tempo não entender sobre os temas. E eu levo a filosofia de uma forma de você encontrar uma alternativa para responder velhas perguntas, ou uma alternativa de modo de vida, estilo de vida, quando as coisas ao seu redor entram em desgaste, quando sua vida começa a perder sentido. Então a filosofia aparece em sua vida. Talvez você se pega fazendo filosofia e não percebe que está fazendo filosofia. Quando você pergunta qual o sentido do seu trabalho, qual o sentido da sua vida, qual a finalidade da sua vida. E então eu vou passar para você 3 estágios que acredito que toda pessoa passa por eles. E quando eu começar a falar deles aqui, possivelmente você vai se identificar. Eu demorei um tempo para entender esses 3 estágios. E também eu demorei um tempo para gravar eles em minha mente, para que todo momento eu possa ficar refletindo sobre eles. Então, vamos lá a esses 3 estágios. O primeiro estágio, que grande parte da humanidade se encontra, que é o estágio da ignorância, o nível da ignorância. Quem é a pessoa ignorante? Eu falo a pessoa ignorante não é uma pessoa nervosa, uma pessoa que está batendo em todo mundo. É uma pessoa que ela não tem conhecimento da própria realidade. Ela não tem entendimento sobre religião, não tem um entendimento sobre espiritualidade, não tem um conhecimento intelectual, acadêmico. Ela trabalha por trabalhar, ela trabalha tudo, ela trabalha, o dinheiro que ela ganha, ela gasta. Ela não tem uma programação de vida, ela não tem um estilo de vida mais mental, não tem um estilo de vida mais reflexivo. É um estágio que da ignorância, vamos colocar a grande massa, a grande boiada, aquelas pessoas que vivem como todo mundo faz, o que todo mundo faz. Quando chega o final de semana, enche a cara e recebe o troféu dos fracassados, quer falar na segunda-feira que pegou isso, bebeu esse tanto. É o nível da ignorância. É um nível que eu já me encontrei nesse nível. Talvez você se encontre nesse nível da ignorância. Que não tem conhecimento de nada, mas também não tem interesse de ter conhecimento das coisas, não tem conhecimento da política, não tem conhecimento da espiritualidade, não tem conhecimento de religião, não tem conhecimento filosófico, não tem conhecimento histórico. Como Platão diria, essa pessoa vive na mundo da doxa, da opinião sem ideias. Ela tem uma opinião sobre as coisas, mas ela não sabe de onde veio essa opinião, se essa opinião é verdadeira ou falsa, se essa opinião ela apenas recolheu de alguma opinião que algum jornalista falou. Acho que deu para entender aqui, né? Primeiro estágio da vida, a ignorância. Então, vamos lá, o segundo estágio. O segundo estágio é a instrução, ou o entendimento, a busca pelo conhecimento. Quando começa essa jornada de você, algumas pessoas começam a jornada quando começam a ir para a igreja, começa a ler a Bíblia, começa a ler um livro de autoajuda, começa a ler um livro de um pensador tal ali da religião dele. Essa aí, quando a pessoa começa a se interessar por filosofia, quando a pessoa começa a se interessar por espiritualidade, quando a pessoa começa a se interessar por finanças, quando a pessoa começa a se interessar por empreendedorismo,
é o nível da instrução. E quando a pessoa começa a se interessar por essas áreas, entre outras áreas que eu falei, dentro dessas áreas sempre tem um guru, aquele cara que manja dessa área, aquele cara que manja do assunto, e você começa a se apaixonar por essa pessoa, você começa a seguir ela, você começa a botar fé nela, você começa a gostar dela, que nem quando a pessoa vai para a religião, ela começa a gostar daquele pregador, começa a gostar daquele pastor, começa a gostar daquele padre, da forma que ele prega, da forma que ele fala. Aí chega um determinado momento que esse conhecimento, essa instrução fica tão saturado que a pessoa vai lá e se frustra com o instrutor. Porque ela se apaixona muito pela pessoa que está ensinando, ela se apaixona mais pela pessoa que está ensinando do que pelo conhecimento que a pessoa está passando. Então, ela vai lá e se frustra com essa pessoa. Porque a pessoa decepciona, porque a pessoa pisou na bola, porque a pessoa falhou. Aí você decepciona, aí você vai lá e cai. Vou buscar conhecimento para quê? Para me frustrar. Aí você volta. Aí você volta não, você fica naquele marado que você tem um conhecimento sobre o mundo, mas você não sabe como aplicar ele, porque aquela pessoa que você acreditava que deveria ensinar você frustrou você e você acredita que não vale a pena fazer essa jornada. Exemplo disso aí, que aconteceu aí esses tempos aí, líderes religiosos, líderes políticos sendo procurados pela justiça devido a alguns erros, algumas falcatruas. E as pessoas que se inspiram nesses líderes religiosos, esses líderes políticos ou esses líderes espirituais, elas acabam desistindo da jornada, acabam se enfraquecendo. Por isso que nesse segundo estágio da instrução, do conhecimento, é bom a gente tomar cuidado para não se apaixonar por quem ensina, mas se apaixonar pelo conhecimento que essa pessoa está agregando na sua própria vida. Lição 2 aí, nunca se apaixone pelo seu instrutor. E lição 1 no nível 1 da ignorância, cuidado para você não cair nos fogos da luxúria. Da luxúria é o quê? No nível 1. Ser guiados pelos instintos mais grotescos, instintos de animais. Agora, vamos para o nível 3, que é o nível 3, que é o nível da iluminação, da realização, da sabedoria. Para quem acredita em Deus, seria você ter um contato íntimo com Deus. Para os filósofos, quem busca sabedoria, para quem busca conhecimento, seria você alcançar o nível da sabedoria. Para uns povos mais espiritualistas, seria você se iluminar. Você se iluminou, você teve um contato maior com uma sabedoria mais universal. Você está começando a entender o mundo, você começa a compreender as contradições do mundo, você começa a entender essa lógica do bem e mal, você começa a compreender a realidade à sua volta e você começa a agir em vez de você ser apenas um cara que sofre apenas as reações das coisas, em vez de ser um cara que apenas fica reagindo, você começa a ser um cara que cria ações, que gera reações. Você é um cara que cria causas, em vez de ficar sofrendo apenas os efeitos. Você se torna um cara, você se torna uma pessoa mais consciente, com mais autonomia sobre a sua própria vida, sobre os seus próprios atos. Você ganha uma certa autonomia da sua vida. Então, vamos recapitular o que eu falei? Primeiro estágio da vida, ignorância, onde é guiado o mundo pelos instintos, pela luxúria, pela avareza, a pessoa que tem mais instintos animais. Segundo estágio da instrução, onde você começa a obter conhecimento, mas que às vezes você se frustra com aquela pessoa que está passando o conhecimento. Aí você tem que tomar cuidado para não se apaixonar pelo seu instrutor, porque ensina. E o terceiro estágio, que é o estágio da sabedoria, onde muitas pessoas querem alcançar, é o estágio onde você se torna o próprio senhor da sua vida. Você toma autonomia. Você se torna um cara, vamos colocar um cara que está consciente das coisas que acontecem ao seu redor. Tem uma consciência mais ampla, não quer dizer que toda a consciência está ampla. Como Platão colocaria, é um cara que saiu da caverna. É um cara que não está mais na caverna. É um cara que, vamos colocar, um cara que expandiu a sua caverna. Se sua caverna antes tinha apenas uma janela, hoje tem 2 janelas.
tem duas janelas, se sua caverna tinha apenas a mesma porta que entrava e a mesma porta que saída, agora tem uma porta da sala, uma porta da cozinha, uma porta no quarto. É uma pessoa que está com a mente, uma pessoa que tem compreensão maior sobre o mundo. É uma pessoa que já está na jornada filosófica, é uma pessoa que se iluminou, é uma pessoa que é um filósofo, é uma pessoa que é um instrutor, né? Essa pessoa que se iluminou é instrutor, mas que é a pessoa que está falha, que quem está no estágio da instrução, às vezes vai se frustrar com ela porque ela se falhou. É uma pessoa que está na mesma jornada, porém está um pouquinho mais adiantado, mas está fazendo a jornada da mesma forma. Espero que esse vídeo ficou legal, espero que ajudou você e boa jornada para você. Fui!